Oi, gente! Eu sou a professora Franciele e nesse vídeo você vai aprender quais são as principais diferenças entre um artigo de opinião e uma dissertação argumentativa. Roda a vinheta! Galera, uma das dúvidas mais frequentes que chegam para mim é qual a diferença principal entre dissertação argumentativa e artigo de opinião? Porque são gêneros que conversam, que têm algumas semelhanças fundamentais, mas que também têm diferenças, assim, gritantes, ok? Então eu elenquei aqui para ficar mais didático para vocês quais são as principais diferenças entre eles, tá bom? A dissertação argumentativa é aquele texto cobrado na sua famosa prova do Enem e o artigo de opinião em vários vestibulares do Brasil, assim como a prova da UniOeste, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, aqui em Cascavel, em Beltrão, em Marechal, né? Então, vamos lá. Eu primeiro vou explicar para você o que é uma dissertação argumentativa e em seguida um artigo de opinião, tá bom? A dissertação argumentativa é um texto que requer uma impessoalidade, então você deve escrevê-la em terceira pessoa, tá bom? Deve ser escrita de maneira impessoal, o corretor não deve perceber marcas ali da oralidade, gírias, deve ser algo realmente mais formal, beleza? A situação comunicativa da dissertação, ela requer isso, ela é mais formal, ela está muito mais relacionada a esse âmbito formal, tá bom? Evitar figuras de linguagem como a ironia, algo que te distancie, né? Algo que te distancie do sentido literal, tá bom? Você precisa utilizar o sentido literal. Se você utilizar o sentido figurado, isso vai prejudicar muito a sua nota. Pode ser uma estratégia que você utiliza, mas aí eu não recomendo, porque para sair dessa situação você precisa se elaborar demais e vai acabar dando uma confusão. Então, lembre-se sempre de se afastar do sentido figurado e se aproximar do literal. Não usar ironia, metáfora, evitar esse tipo de figura de linguagem, tá bom? A dissertação argumentativa vai defender uma tese, né? Um posicionamento, uma tese baseada em argumentos sólidos, em dados, em fatos, em alusões históricas, tá bom? E também são temas mais específicos, né? Por exemplo, a persistência da violência contra a mulher no Brasil, né? Caminhos para a educação de surdos no Brasil. Então, é algo mais específico sobre o que você vai escrever, tá bom? Outra coisa, gente, essa dissertação argumentativa que eu tô falando aqui, especificamente a do Enem, ela requer uma proposta de intervenção. Você precisa propor algo para amenizar a problemática apresentada, o que vai se diferenciar do artigo de opinião que eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Então, essa é a tua dissertação argumentativa. Agora, gente, vamos partir para o artigo de opinião. Enquanto a dissertação argumentativa te requer uma impessoalidade, uma fala na terceira pessoa, uma formalidade maior, um refinamento na linguagem, o artigo de opinião, ele vai requerer de você o contrário, que você se coloque no texto, uma pessoalidade, usar a primeira pessoa, o eu, penso, creio, entendo, não é? A situação comunicativa é muito mais informal, vai ser publicado no jornal, numa revista, então a linguagem precisa ser muito mais acessível para esse leitor, e a conversa com o leitor, a interação com o leitor, ela é algo bem-vindo, né, nessa forma de escrita, né, no artigo de opinião. As figuras de linguagem também podem ser marcas estilísticas do autor, o estilo dele. Então, também são bem-vindas a ironia, a metáfora, né? Ok, gente? Também é uma defesa, mas agora é a defesa da sua opinião. Então, os argumentos, eles não serão mais tão técnicos, né? Serão argumentos de autoridade, mas não tão técnicos como na dissertação, como no Enem, tá bom? Pessoal, e são temas mais relacionados ao cotidiano. Como assim, prof? Os outros não são ao cotidiano? A dissertação não é? Claro que sim. Só que é algo mais relacionado ao cotidiano no sentido, assim, comentar a prisão de algum político especificamente, o que na dissertação seria proposto um tema de uma forma assim, a corrupção sistêmica no Brasil. Nunca vai ser comentando a prisão de alguém, né? E lá no artigo de opinião, pode até fazer graça com isso, comentar a prisão, trazer uma reflexão, né? E também, no artigo de opinião, gente, não vai ter proposta de intervenção. Pelo menos eu não vi em nenhum artigo que pedia proposta de intervenção. Então,
essas são as diferenças fundamentais entre uma dissertação argumentativa e um artigo de opinião. Cuidar muito, muito, muito para você entender bem esses gêneros, porque eles são muito importantes. Na hora que você estiver escrevendo, a primeira coisa que você tem que saber é qual gênero você escreve, quais são as características dele. Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ficado bem explicadinho para vocês as diferenças entre uma dissertação argumentativa e um artigo de opinião. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, se inscreve no meu canal, deixa bastante like e se você quiser ser meu aluno, o meu site está aqui na descrição. Você pode clicar lá, tem todos os meus contatos. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau!